Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte, bom dia. Hoje, terça-feira, na presença dos anjos, comecemos nossas atividades. Deus abençoa você, sua família, todos os seus afazeres de hoje. Dando continuidade às nossas meditações, que vão ajudando nossa vida a se direcionar no caminho do bem, meditamos hoje sobre a doçura em Conchita, a beata. A doçura é filha da paz. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui não falo dos pacíficos por natureza, mas da doçura e da paz adquiridas na luta contínua e na prática de toda virtude. Falo daqueles que, havendo lutado contra suas paixões desordenadas e vícios, venceram pela graça a si mesmos e alcançaram a doçura e a paz para eles e para quantos os rodeiam. Esta doçura é a que faz os filhos de Deus e os herdeiros do céu. Certamente não é a doçura natural de um bom temperamento, nem a falsa doçura que encobre o coração hipócrita e da qual temos muitos exemplos no mundo, nos claustros e entre os que se dizem meus. Bem distante de semelhante vício está a doçura que traz consigo a paz do Espírito Santo, essa paz bendita que se alcança, se conserva e cresce na constante expiação. A doçura purifica os corações, torna-os semelhantes a seu Pai que está nos céus, transformando-os verdadeiramente em filhos de Deus. A verdadeira doçura não está nas palavras melosas e amorosas. O mundo se engana com essa moeda falsa que circula mais do que parece à primeira vista. Mais ainda, muitos dos que usam em profusão palavras melosas e amorosas, além de não ser de Deus, são do demônio, cheios de soberba disfarçada e traiçoeira. Muito mal, muito mais do que se crê, essa falsa doçura causa a vida espiritual. A doçura reta e santa, repito, não é afetada nem rebuscada, mas singela, aberta, natural, amparada pela paz do Espírito Santo. A alma que possui esta paz é doce, sem sabê-lo, nem procurar sê-lo. A santa e pacífica doçura sempre brota de um coração puro ou purificado. Há diferença entre puro e purificado. Há uma doçura própria dos corações puros, em que o próprio Deus colocou sua paz. E há também os corações, como são os corações de muitos santos, que têm lutado contra seus vícios e paixões e adquiriram a doçura e a paz como prêmio de seus combates interiores. Esses dois tipos de doçura são meus, e não há de se confiar em outros tipos de doçura que não tenham essa marca de santidade. A doçura é companheira do repouso e da serenidade, e nunca deles se separa. Seu apoio é a retidão, sua vida e a expiação. Seu descanso a pureza da consciência. Seus inimigos capitais são a hipocrisia, a duplicidade e os juízos temerários. Quão maravilhoso é uma pessoa que traz esta doçura que vem de Deus. Veja que a beata Conchita sempre recorda que o fruto destas virtudes advém da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. O Espírito é a graça incriada do Pai, que vem a nós pelo Pai e pelo Filho. É o Espírito de Deus que produz em nós o desejo das coisas santas. É claro que o mundo nunca vai compreender isso, e quem está com o coração mergulhado nas coisas do mundo jamais também vão
compreender esses ensinamentos. Pelo contrário, vão combatê-los. Como nós temos nas nossas comunidades, pessoas amargas, pessoas entumecidas por tantas misérias que perseguem aqueles que têm fé, os que querem viver a virtude. Isso, mundo afora, é muito comum em nossos tempos. Uma certa oposição e perseguição à piedade, à unção e aos bons desejos de virtudes e santidade. Basta que alguma pessoa procure aprofundar nisso para que logo tenha alguém para criticar. Às vezes dentro de casa, a mãe, o pai, que são mundanos, que não têm doçura de alma, e criticam os filhos que querem viver a santidade. E também na comunidade, na paróquia, é o ministro da comunhão, é o diácono, o sacerdote, sei lá quem mais, que está ali à frente dos trabalhos na igreja, e não vê com bons olhos as graças que se externam no coração das pessoas que querem viver a vida pura. É impressionante que nós temos jovens nas nossas paróquias que estão muito mais empenhados na santidade, na renúncia aos vícios e na prática das virtudes do que seus pais, que estão ali na igreja há anos e anos. É bonito ver que no meio desse caos que está o mundo e nesta crise terrível por que passa a igreja, nós temos jovens, nós temos pessoas que querem viver seriamente a fé. E elas são bombardeadas, discriminadas, como se fossem uma espécie de leproso na comunidade, que a gente não pode nem chegar perto. Aquilo que é normal para todos torna-se uma anormalidade, torna-se algo desprezível dentro dos nossos círculos comunitários. A gente precisa ter cuidado para não cometer essas injustiças. E o sacerdote precisa ter o mínimo de perícia espiritual para ajudar as pessoas. Para ajudar aquelas pessoas que têm o exteriorismo apenas, mas não têm um coração puro, isso é verdade. Nós não podemos desconhecer isso. Pessoas que externam uma piedade que é falsa, uma doçura que é falsa, que é mentirosa, que é soberba. Ao sacerdote cabe, no poder da oração, com muita sensibilidade de alma, poder orientar as pessoas, mas nunca perseguir as pessoas, pois às vezes nós temos expressões sinceras e a gente confunde e começa a discriminar. Que Deus nos ajude a viver a doçura, pois ela nos congrega a tantas pessoas que estão no caminho da eternidade. Que a sua terça-feira seja na luz. A aclamação ao Evangelho nos traz hoje o versículo 17 do capítulo 8 de Mateus. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Então, o caminho da nossa cura, do nosso aperfeiçoamento para viver as virtudes, dentre elas a doçura que a Beata coloca para nós hoje, está nesta consciência que o endereço desta cura é Cristo, que carregou nossas dores, que tomou sobre si nossas fraquezas. É nele que nós encontramos esta força, motivação para o crescimento espiritual, para o aprofundamento na vida espiritual que vai redundar em bênçãos, em graças dentro da comunidade, no conjunto da igreja, no conjunto da comunidade, da paróquia. Se nós temos uma paróquia com muitas pessoas santas, essa paróquia cresce, essa paróquia vai adiante. Mas se a gente fica encebando aquilo que é obtuso, cultivando uma comunidade sem profundidade, uma comunidade que se reúne, canta ali, comunga, etc., mas não tem profundidade. Está muito mais envolto em ideologia, em outras realidades que no próprio mistério do Evangelho. Então não vai adiante. Nós precisamos
formar bem nossas comunidades na vivência das virtudes e dos verdadeiros valores do Evangelho. Não importa que o mundo seja o contrário. Não importa que tanta gente quer roubar a nossa igreja, roubar as verdades da nossa igreja para infiltrar nela as misérias que não salvam. E a gente vê isso mundo afora. O desprezo pela missa, o desprezo pelos sacramentos, o desprezo pelo cuidado e o zelo das pessoas. O Papa tem pedido tanto isso, o zelo, o cuidado, essa proximidade uns dos outros para juntos irmos aos céus. Isso às vezes a gente não vê com muita frequência. Hoje é fácil, qualquer um prefeito aí quer fechar as igrejas, qualquer promotor de justiça aí quer fechar as igrejas, quer colocar lockdown, quer exigir passaporte sanitário, e a gente às vezes fica acanhado, acolhendo essas tiranias, porque nós estamos fracos, nossas comunidades estão fracas, não estão aprofundadas nessas verdades iluminativas de Deus. Não se pode pensar numa comunidade que não tem a Eucaristia, que tem que ficar sem a celebração da Eucaristia com o povo, por causa disso e daquilo. Nós temos nossos cuidados, e os cuidados estão aí a olhos vistos nas nossas paróquias, cuidados sanitários que nos credencia dizer que nas nossas missas, que eu saiba aqui na diocese, ninguém foi contaminado. Então, por isso não tem justificativa fechar a igreja, vai ficar exigindo passaporte sanitário, colocando essas tiranias, essas quebras da liberdade das pessoas. Que Deus nos ajude a viver as virtudes. Senhor nosso Deus e Pai, Pai eterno, de misericórdias eternas, concede-nos a graça da virtude da doçura. Dai-nos, Senhor, um espírito livre para te amar, para te servir, para praticar a justiça, para elevar a ti os louvores adequados, Senhor. Abençoa o ouvinte que é amargo, que é triste, que ainda não se abriu à virtude da doçura, o esposo que é amargo com a esposa amarga com o marido, pais amargos com os filhos, filhos embrutecidos e amargos com seus pais. Tende misericórdia, Senhor, e nos dê a graça de viver a doçura e as demais virtudes que nos capacitam para o reino. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde na presença dos anjos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, um bom dia para você e até amanhã, se Ele nos permitir.